piranha. É o DJ Bolego que lançou mais uma, tá bom? Setor de Titã é 160, setor de Saara é 300 por hora. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma gostosa. A cilindrada que eu porto no baile é a velocidade que eu boto na chota. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma gostosa. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma gostosa. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma gostosa. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma gostosa. Vai sentar nos talibã, vai sentar nos talibã, vai sentar nos talibã, 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 talibã. O DJ tem cara original, tá? Aê, piranha. É o DJ Bolego que lançou mais uma, tá bom?